Bom, vamos lá. Então, vamos começar, pessoal, pelo 15 minutos. A gente está bastante acostumado a fazer a revisão do gráfico no 15 minutos. É muito mais fácil de você entender o que é que está acontecendo nos tempos gráficos maiores, olhando pelo 15 minutos, certo? Ah, já, já respondendo uma pergunta que eu já escutei e escuto ainda de alguns de vocês pô, Gabriel, tem algum time frame importante, um time frame que você usa bastante? Eu tenho que ficar roletando, passando por todos os time frames possíveis? Não, você não precisa. Você não precisa ficar passando de time frame em time frame. Você não precisa ficar olhando 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Não precisa. Você só precisa saber o que é que está acontecendo nos tempos gráficos maiores, certo? Para você poder fazer uma boa execução nos tempos gráficos menores. Se eu fosse utilizar apenas 2 tempos gráficos para sempre e ficar só nesses dois, eu ia usar só o 15 minutos e 1 minuto só. Não precisaria de mais nada. Só que obviamente, você não é obrigado, né, a fazer isso. De vez em quando eu subo para 1 hora também, para observar. Mas é fractal. É o mesmo preço que você está enxergando no 15, você vai enxergar no 1 hora, no diário, no semanal, no mensal, no gráfico anual. Não importa. É o mesmo preço. Literalmente o mesmo preço. Essa ineficiência aqui que você está vendo no 15 minutos, se você descer para 1 minuto, você vai enxergar uma ineficiência aqui. É a mesma coisa. Mesma coisa. Você só está enxergando em níveis de detalhes diferentes. Certo? Então vamos lá. Hoje foi segunda-feira. Hoje foi uma segunda-feira sem notícias. Geralmente, tá? Segunda-feira sem notícias, elas são dias de baixa probabilidade. São dias que se você ficar observando, na maior parte das vezes você vai sair ganhando, certo? Já tive bastante experiência forçando trades em segunda-feira sem notícia e não foram boas experiências. Não foram boas. A melhor experiência que eu tive, o melhor aprendizado que eu tive foi não operar em segunda-feira sem notícia. Observar nunca vai tirar dinheiro de você. Nunca. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente abriu domingo. Aqui foi a abertura de domingo. Percebam que essa foi a última vela de sexta-feira. E essa foi a primeira... essa foi a última vela... Isso, aqui. Última vela de sexta, primeira vela de domingo. Aqui a gente marca o nosso New Day Opening Gap. Perdão, New Week Opening Gap. Tá vendo? É preço de fechamento da sexta-feira e preço de abertura de domingo. Essa região cinza, tá vendo? Entre o preço de fechamento e de abertura, nós temos o New Week Opening Gap. Observem como o preço atua nessa zona e observem como o preço ele é atraído para essa zona, tá vendo? Aqui foi o preço de fechamento do Regular Trading Hours, do horário do pregão regular. Se você trocar aqui o horário de negociação regular, esse foi o preço de fechamento, certo? Vocês vão ver posteriormente com a explicação que aqui foi o nosso Open Range Gap High. Beleza? Maravilha. O nosso Midnight Opening Price, a abertura de meia-noite foi aqui. Então, tudo em cima desse Midnight Opening Price foi Premium, certo? A gente sabe que esse preço de meia-noite, ele é muito importante, muito importante. Como atua, Gabriel, esse preço de meia-noite? Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar o Price Action de hoje para explicar isso, tá? Eu recebi várias perguntas de vocês falando, pô, Gabriel, como é que funciona esse Midnight Opening Price? Vou dar uma breve explicação. Quando vocês estão antecipando, tá, a expansão, vamos dizer que aqui a gente está vendo uma vela diária. Você está antecipando que a vela diária ela vai expandir,
certo? Desse preço de abertura para baixo. Então, você está antecipando que a vela diária ela vai fechar bearish. Quando você tem noção disso, obviamente, isso vai levar em consideração o seu nível de conhecimento com os conceitos. É muito importante isso, é importante que você saiba como identificar o bias para você saber e determinar para onde é que o mercado está indo, certo? Isso daí vem muito do seu nível de conhecimento sobre os conceitos. Beleza? Então, assumindo que você já tem noção de como identificar liquidez, ineficiências e você sabe market structure, né, estrutura de mercado, automaticamente você consegue determinar bias, que é para onde o mercado está caminhando. Certo? Então, se você está antecipando, você literalmente está prevendo o futuro do daily candle, de que ele vai expandir para baixo e fechar bearish, você concorda comigo que tudo, literalmente tudo, que for price action impresso acima do preço de abertura é considerado um ótimo ponto de você shortar, porque você sabe, você está antecipando de que a vela vai fechar bearish. Você já está antecipando isso, você já está com essa expectativa. Se você sabe isso, tudo que está acima do preço de abertura você vai entender de que vai ser manipulação. São onde vocês terão os seus melhores shorts, certo? Então aqui você tem o opening price, abertura, certo? Então tudo acima da abertura é considerada manipulação. O midnight opening price ele determina exatamente a referência dessa estrutura desse range de candle, certo? Então o midnight open price é a real referência algorítmica de preço para a abertura da vela diária. Se vocês olharem a abertura diária real, né, não há. Deixa eu mostrar, vai ficar mais claro. Percebam a abertura dessa vela diária aqui. Certo? Marquei aquela em cima. Quando você desce pro 15 minutos, você vai ver onde o preço abre. Tá vendo? Foi esse candle que abriu a vela. Então, a abertura eletrônica é às 18 horas. Certo? Só que a real abertura de preço, na qual o algoritmo ele toma como base, como referência, é a abertura de meia-noite. Seria essa abertura aqui. É diferente o preço de fato é diferente, tá vendo? Só que aqui você deve levar em consideração essa aqui. É a abertura de meia-noite, é a real abertura do mercado, no qual o algoritmo ele vai levar em consideração. Certo? Então, se você está antecipando que a vela diária ela vai expandir para baixo, tudo que está acima do opening price de meia-noite, midnight opening price, certo? Lembrando, aqui é a abertura da vela, só que não é a abertura real que o algoritmo toma como referência, tá? Então vamos supor que o midnight opening price esteja aqui. Então toda essa zona aqui acima do preço de meia-noite é considerado uma zona premium. São as melhores zonas, é a melhor zona, na verdade, que você vai encontrar seus shorts, certo? Então vamos supor, vamos expandir isso daqui para o lado, tá? Vou até descer os tempos gráficos aqui para a gente ter mais aqui. Aqui a vela, a mesma vela que a gente está vendo. Então a gente vai expandir essa zona, certo? Eu vou meio que colocar um zoom nessa zona aqui, tá? Deixar branco. Pronto.
a gente vai dar um zoom nessa zona. Vai ficar aqui dessa forma. Tenham paciência, tá? Então o Midnight Opening Price vai estar aqui embaixo, certo? Estou dando um zoom nesse quadrado. E aprofunda. O Midnight Opening Price vai estar aqui. E o preço de abertura está aqui em cima, certo? Só que tentem ignorar esse preço de abertura das 18 horas. Levem em consideração o preço de abertura de meia-noite. O que é que você tem que observar, pessoal, é que esse é o real preço que o algoritmo leva como referência para a manipulação da vela acontecer. Então, se porventura a gente estiver com o price action por aqui, trabalhando nessa zona, certo? Perto do Midnight Opening Price, e tem liquidez em cima, você está vendo alguma buy side de Londres aqui em cima, ou uma buy side, sei lá, da Ásia, ou uma previous days high, uma buy side do dia anterior, certo? São essas zonas que você tem que antecipar de que o preço vai manipular. É assim, é idiota, chega a ser idiota como acontece de forma extremamente clara, certo? E aí são essas zonas, essas buy sides ou alguma ineficiência em cima do preço que você tem que antecipar que o preço vai manipular acima do preço de meia-noite, certo? Com essa manipulação feita, você tem que observar se há uma rejeição depois da manipulação dentro do que? Horário ideal. Isso tem que sempre, 100% das vezes ser acoplado com o tempo. A gente opera preço e tempo. O tempo é o nosso principal aliado. É onde a gente sabe que os nossos setups, quando a gente sabe que os nossos setups vão ser formados. Essa é a grande vantagem do ICT Concepts. Nenhum outro conceito que você vê aí pelo mercado, ele fala sobre o tempo. Você não vê Elliott falando sobre tempo, você não vê Wyckoff falando sobre o tempo, você não vê oferta e demanda falando sobre tempo. Nenhum desses conceitos fala sobre tempo. A gente sabe quando os nossos setups vão se formar. Essa é uma das grandes vantagens do conceito, certo? Então, quando você acopla isso com o tempo, se vamos supor que a gente está observando essa movimentação aqui. Aqui, a gente está vendo a abertura da vela das 9 horas. Leve em consideração que isso daqui é a abertura das 9 horas. Vou colocar aqui embaixo. Vertical, horizontal. Certo? 9 horas. Você sabe que essa vela de 9 horas, ela tem condições altamente prováveis de manipular a buy side. Por quê, Gabriel? Ora, porque você está antecipando de que na abertura do mercado às 9h30, certo? Vou colocar aqui para frente, 9h30, a gente tem condições de manipular para cima. Por quê, Gabriel? Porque você sabe, você tem certeza, certo? Você está convicto de que 9h30, na maior parte das vezes, ela vai imprimir o movimento fake, o Judas. Os primeiros minutos, a partir da 9h30, elas imprimem o movimento fake no movimento principal diário. Certo? Então, se você sabe disso, você consegue antecipar de que 9 horas ele tende a expandir para o lado contrário. Certo? 9h30 abre, o mercado expande, faz aquela movimentação que a gente está acostumado a observar, né? Que é aquela expansão forte. Geralmente essa expansão vem para um lado contrário do que o movimento principal quer ir. Certo? Então, num dia clássico de venda, pessoal, num dia clássico, tá? A gente está observando um dia clássico de venda. O que é que você deve antecipar? Você deve antecipar que às 9h30 você pode ter um pequeno rally de baixa, certo? Bem curto, para gatilhar shorts no mercado. E é exatamente isso que é induzida a liquidez em cima. Logo depois dessa indução, você vai ver um Judas forte para cima.
Esse Judas forte para cima vai fazer literalmente a mesma coisa que eu falei anteriormente. Trigar bastante euforia no mercado, para a galera pensar de que o mercado vai subir, gerando bastante liquidez embaixo, certo? Só que isso nada mais é do que o Judas do movimento principal, certo? E aí quando a gente observa esse rally, geralmente esse rally vai fazer o quê? Aqui a gente está vendo a abertura de 9,6, tá? Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Tirar essas duas linhas aqui para não confundir. Aqui a abertura de 9,6, tá? Geralmente o que é que acontece? Você tem o Open Range Gap High lá em cima. Vamos supor que o preço de fechamento, tá? O preço de fechamento de ontem tá lá em cima. Exatamente como eu mostrei lá no exemplo anterior, no gráfico real. Vou mostrar para vocês ainda. O Previous Settlement Price, que é o preço de fechamento regular, está lá em cima. O que é que você tem? Open Range Gap. Se você traçar Fibonacci nesse Open Range Gap, você vai ver onde é que está o Consequent Encroachment, que é o 50% desse Open Range Gap. Então, geralmente, nos dias clássicos de venda, é isso que acontece. O preço faz um rally de baixa, trigando os shorts, depois faz um movimento de alta, induzindo também as compras, gerando mais liquidez embaixo e estopando todo mundo que entrou short nessa indução inicial. Visita o Open Range Gap Consequent Encroachment, que é o 50% desse range, tá? Entre essa região, entre esse preço e o preço de abertura, certo? E aí dentro dá o que? Macro de 9,50, você começa a observar o spooling, a entrega de preço contrária, certo? Fazendo o Market Structure Shift. Aqui provavelmente vai ter um Change in State of Delivery, certo? Que seria a mudança no estado de entrega do preço, criando um Order Block. Esse Order Block é tradeado. A gente vê a pernada de baixa forte, criando um Fair Value Gap, certo? Os Fair Value Gaps são criados nesse movimento. E é exatamente aqui nessas zonas que vocês querem montar os seus shorts, certo? Porque está tudo acima do Midnight Opening Price. Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente você já sabe de que o preço tem condições de cair porque tem bastante liquidez embaixo. Tem a sell side de London, tem Ásia embaixo, tem Previous Days Low embaixo, um bocado de sell side embaixo. E é exatamente isso que você está antecipando para a vela diária fazer, certo? Tudo isso acima do Midnight Opening Price. Essa é a grande importância do preço de abertura. E aí você vem para as 10 horas. 10 horas o preço vai abrir. O que é que acontece às 10 horas, pessoal? Uma nova vela é criada. Uma nova vela do 1 hora é criada e uma nova vela do 4 horas é criada. Velas do 4 horas são bem fortes. Elas levam 4 horas para se formar e elas funcionam exatamente da mesma forma que uma vela diária. Exatamente da mesma forma que uma vela do 1 minuto, do 1 segundo. Todas as velas funcionam da mesma forma. Elas tendem a manipular, abrir, né? Manipular e expandir. Abrir, manipular e expandir. Abrir, manipular e expandir. E o que é que acontece com essa nova abertura da vela das 10 horas? A gente abre, se você está antecipando de que vai ter continuidade às 10 horas, geralmente o que é que acontece às 10? Exatamente às 10, um movimento contrário. Manipulando acima do preço de abertura das 10 horas. Aqui é o preço de abertura, Open Price das 10 horas, certo? E o preço abre, manipula. Onde é que geralmente vem essa manipulação? Para alguma ineficiência que não foi visitada no movimento anterior. Então, se tiver algum Fair Value Gap completamente aberto, provavelmente essa abertura de 10 horas vai vir contrária, visitar esse Fair Value e depois entregar. Porque vai ser tudo acima do Open Price das 10 horas
gerando a manipulação da vela das 10. Certo? E aí depois dessa manipulação você vê a expansão. Você vai ver a mesma coisa, você vai ver o Change in State of Delivery. Vai ver o Change in State of Delivery, o preço visitando o Order Block, vai ter Fair Value Gap. E esse Fair Value Gap, pessoal, que é criado, é o seu Silver Bullet. Para quem opera Silver Bullet, esse é o seu Silver Bullet. Você sempre vai esperar a manipulação inicial da vela das 10. Se você está antecipando de que a vela das 10 vai expandir para baixo, você está esperando a manipulação para cima e uma expansão de baixa. Quando o preço fizer o Market Structure Shift para baixo, criando o Fair Value Gap, esse vai ser o seu Silver Bullet. Certo? Antecipando a continuidade do preço em direção à sell side que você está mirando. Tudo isso através da referência do Midnight Opening Price. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Ficou clara a explicação? Me responda aí rapidamente, por favor. Claro, beleza. Beleza. Vou assumir que de fato ficou claro. Maravilha. Então, sabendo de tudo isso, vamos voltar lá para o gráfico. Tá? $15. Esse foi o Midnight Opening Price de hoje. Perceba que ele está abaixo da real abertura de 18 horas, tá? Maravilha. Preço de meia-noite abre, preço faz um rally de baixa, cria sell side, tá vendo? Ele cria uma relative low com essa e sobe para lateralizar. Lateraliza aqui dentro desse range interno. Percebam que o preço está dentro de um range interno, tá? Tem liquidez externa, liquidez interna. Ele trabalha dentro desse range. Às 9 horas, o que é que acontece? Vamos descer por 1 minuto, para vocês observarem. O que é que acontece às 9 horas? 9 horas abre aqui. Ó. Se você está antecipando, pessoal, de que às 9 horas o preço vai manipular, tá? O que é que acontece? O preço, primeiramente, manipula embaixo. Aqui é a abertura das 9h30, tá vendo? Ele manipula embaixo e depois ele faz o Market Structure Shift com o Change in State of Delivery. Esse foi o Change in State of Delivery. Essa foi a mudança no estado de entrega do preço. Aqui, tá vendo? Esses dois candles de baixa são o seu Change in State of Delivery. O preço trada logo depois e estica. Faz mais 2 candles de baixa e estica. Tudo isso aqui é criação de order block. Se você voltar e tiver como referência o 15 minutos, tá vendo? Olha como isso ocorre. Tudo dentro sendo respeitada essa ineficiência do 15. Não houve fechamento abaixo dessa ineficiência no 15 antes da manipulação lá em cima. Depois teve a violação, mas claro, é óbvio, porque violou, porque já foi feito o trabalho lá em cima, certo? Mas aqui a gente estava bullish. Das 9h30 para a manipulação, nós estávamos bullish. Então, quando você está bullish, é exatamente isso que você quer ver. O preço respeitando as ineficiências compradoras, certo? Não fechando abaixo delas. E é exatamente isso que acontece se eu trouxer essa ineficiência. Eu vou trazer a maior parte do gráfico para todos os tempos gráficos. Todos. Pronto. Esse foi o fair value do 15, tá vendo? Esse verde azulado, não sei que cor é essa. Aqui há a manipulação. Logo depois o preço volta. Lembrando que o seu objetivo está lá em cima. Por que lá em cima? Porque está acima do Midnight Opening Price.
Você está antecipando de que o preço vai manipular acima do preço de meia-noite. E além disso, você tem claramente a liquidez de interesse, que é a Ásia e Londres em cima, certo? Então as buy sides principais são essas lá em cima. Bom, certo? Então se você está antecipando, pessoal, de que o preço vai expandir para capturar essas buy sides, o que é que você antecipa na abertura do mercado? Um movimento contrário, correto? Você vai antecipar um movimento contrário no começo das 9h30. Então 9h30 expande para baixo, certo? Ela triga vários shorts no mercado, gerando bastante liquidez em cima. E isso gera bastante, como eu posso dizer, bastante alívio, tá, para os shorts que estão sendo segurados nesse movimento de baixa. Bastante alívio. Ele dá mais intenção ainda para os shorts, gerando bastante liquidez em cima, tanto acima da high que foi criada depois antes da manipulação, perdão, e lá em cima, certo? Logo depois da manipulação a gente vê o primeiro Fair Value Gap apresentado de segunda-feira. Eu sempre falo que esse Fair Value Gap é extremamente importante durante o resto da semana. Você tem que traçar ele e estender para o lado, porque ele vai ser muito importante durante o resto da semana. O preço viola esse Fair Value Gap, só que olhem antes o que acontece, antes da violação, tá vendo? O preço testa, deixa eu apagar esse Fair Value anterior, ele testa low, sem violar, já mostrando que ele já está encontrando suporte dentro do Fair Value Gap. Tá vendo? E aí ele depois estica. Com essa esticada, ele cria um novo order block. Order block criado, esse é o seu change in state of delivery. Quando você está com o dealing range traçado, tudo isso estava traçado no meu gráfico. Tudo. Certo? Você está antecipando de que aqui vai ser uma possível low de curto prazo, tá? Que vai esticar até o seu objetivo. Então, você já está antecipando que esse dealing range vai ser formado. Você já está antecipando. Tá? Se você já está antecipando isso, tudo que está abaixo de 50% de Fibonacci já é considerado discount. Certo? Já é considerado discount. E aí, beleza, o mercado estica acima da discount, cria buy side e sell side em forma de bandeira de alta, uma fake bull flag. Aquelas bandeiras que a gente fala do varejo, certo? O varejo está antecipando, o mercado vai continuar, vai ser aquela bandeira de continuidade, né? O mercado faz essa bandeira e vai fazer a continuidade. Isso daqui é para instigar compras no mercado com stops posicionados abaixo dessa low, pessoal. Exatamente abaixo dessa low. Então, quem não conseguiu, né, quem não teve a oportunidade de pegar tanto no Change in State of Delivery aqui, quanto no primeiro Fair Value Gap apresentado aqui, tá? Você tem uma nova oportunidade caso isso aconteça. Nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre. O mercado vai estar com tanta urgência em ir que ele vai simplesmente esticar aqui, visitar o breaker, tá vendo? E ir direto. Mas caso ele faça, você tem uma nova oportunidade. É tanto que a minha segunda compra, eu fiz uma compra aqui por market. Essa compra foi estopada. Essa operação, eu estava apenas testando como é operar, né, exatamente às 9h30. E de antemão já falo, nunca façam isso, nunca executem nenhuma ordem exatamente às 9h30, porque suas ordens não serão executadas. Tá? Eu estava só testando aqui. É tanto que essas operações foram feitas na paper. E a segunda compra, que eu realmente tentei, levando em consideração a primeira e a segunda, foi aqui dentro desse fair value, tá vendo? E o meu stop foi exatamente abaixo do primeiro fair value apresentado, porque estava tanto abaixo do primeiro fair value, como abaixo desse order block que foi criado. Esses dois candles consecutivos de baixa. Certo? Antecipando justamente isso. O preço volta, cria uma consolidação, sweepa essa consolidação, né?
essa bandeira, e aí depois estica. Esse fair value aqui, eu estava de olho, é tanto que eu tirei a primeira parcial nesse fair value. Por que, Gabriel? Porque esse fair value estava completamente aberto. Completamente. Tá vendo? Era um fair value gap que estava exatamente sem nenhuma negociação nele. Então, de fato, era uma região ineficiente muito importante. Vocês têm sempre estar de olho nessas ineficiências abertas. Elas são muito importantes. E aí, beleza, o mercado visita ela, tem condições de voltar para visitar essa nova ineficiência que estava completamente aberta também, certo? Mais uma visitação em discount para depois o preço esticar na primeira buy side das 8h20, certo? 8 horas. Tudo a partir de 7 horas da manhã é buy side e sell side em Nova York. São liquidez, né? A liquidez de sessão é muito importante. Suipou também a liquidez de Londres. Só que perceba que ele não vai de vez. Quando isso acontece, o que é que o preço está fazendo aqui, pessoal? Claramente engenharia de liquidez, né? Vocês já estão carecas de saber isso. Engenharia de liquidez. Então, se o preço faz uma high bem próxima a uma high anterior e volta, ele está instigando mais shorts nessa zona. Ele está induzindo mais shorts nessas zonas para gerar mais liquidez acima dessas highs. Como é que ele faz isso? Recuando. Ele faz um retracement, um movimento para instigar esses shorts, visita porções inferiores na discount, swipa também liquidez dos comprados, né? Quem está comprado nesse movimento de alta é swipado, é varrido, certo? E acumula novos longs. Essa liquidez é mecanismo para o Smart Money comprar. É exatamente isso que ele quer, certo? Aí a gente vê um novo change state of delivery, o preço estica, faz market structure shift, volta mais uma vez no order block e aí depois de fato ele vai. Então tudo isso daqui, pessoal, foi a manipulação do dia, tá? Tudo acima, quer dizer, pelo menos essa região aqui foi a manipulação principal, né? Mas tudo isso daqui, tudo, foi movimento fake, manipulação da expansão da vela diária. Perceba que a vela diária, ela expandiu para baixo. O objetivo principal dela foi esse. Então todo esse movimento que se iniciou às 9h30 foi a manipulação, foi o Judas. Vão ter dias que vai ser mais demorado, vão ter dias que não vai ser, vão ter dias que vai demorar bastante. Não importa. O que importa é vocês terem noção de como isso funciona, certo? Porque praticamente todos os dias o Smart Money ele vai esconder a narrativa de como a vela diária vai ser impressa, certo? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Vou até ligar o ventilador aqui que ficou calor pra caramba. Isso aí eu não cheguei porque estava visando apenas o buy side. Então, se você continuasse com viés, porque ainda tinha bastante liquidez em cima, você entenderia de que qualquer retracement, qualquer retração que o preço fizesse, ele estaria dando uma nova oportunidade. Era apenas uma retração para continuar. Certo? Tentem não perder o viés assim de forma tão fácil. Se a liquidez continua com viés, pô. Continua com viés. Tá ligado? E aí, na minha visão, todo esse movimento, tá? Ele está dentro de uma possível manipulação da vela semanal. Por quê, pessoal? Porque a vela semanal abriu aqui, pô. Essa é a abertura da vela semanal. Se a vela semanal está abrindo aqui, o que é que você está antecipando? Óbvio, se você antecipa de que a vela semanal pode expandir para cima, né? Fechar bullish, isto é, deixa eu subir os tempos gráficos para vocês verem. Vou apagar isso aqui, tá? Tudo isso daqui rapidinho, depois eu volto com essa explicação novamente.
com as anotações, na verdade. Se vocês estão esperando, antecipando a expansão da vela semanal para cima, concorda que nos primeiros dias da semana é esperada a manipulação contrária? Certo? Se a abertura da vela semanal é aos domingos, nos primeiros dias, tanto domingo, segunda ou terça-feira, a gente deve esperar a manipulação contrária, certo? É exatamente isso que eu estava esperando. Eu ainda vejo o Nasdaq fazendo all-time highs, porque a gente está abaixo dessa buy side, que é a buy side da semana passada. Se a gente fosse movimentar para baixo depois desse Market Structure Shift, a gente apenas buscaria premium e continuaria, só que não foi feito isso. O preço respeitou, tá vendo? O daily range respeitou a região de discount como suporte, então ainda há trabalho a ser feito aqui em cima. Por isso que eu antecipo a expansão de alta ainda. Se eu antecipo expansão de alta nessa semana ainda, os dias iniciais, segunda e terça-feira, eles, probabilisticamente falando, eles devem ser bearish. Eles devem ser de baixa, para manipular embaixo, imprimindo a manipulação inicial da vela. Então, se você está esperando essa vela semanal expandir de alta, é isso que você deve observar dessa vela semanal. Até onde for, né? Não importa até onde for a manipulação, vai ficar o pavio. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tá claro? De verdade? Eu realmente quero que tudo isso fique claro, velho. Boa. Show de bola. Então, beleza. Com essa análise, né? Essa análise já falando do futuro, né? Com essa análise, eu antecipo que a gente vai ver continuidade. Eu não sei se isso daqui é suficiente, tá? E também não estou preocupado, porque eu não vou operar agora, nem em Londres, eu só vou operar em Nova York amanhã, possivelmente. Então, essa preocupação de entender, esse medo de perder o movimento, né, de que já foi feita a manipulação e o preço deve continuar, eu não estou preocupado. Mas eu tenho ideia, eu antecipo, eu estou com expectativa do que pode acontecer, certo? Essa manipulação na segunda-feira é esperada. Para amanhã eu vou ter o mesmo pensamento, caso essa buy side ainda não tenha sido sweepada, certo? Então, se porventura amanhã, terça-feira, Nova York abrir, nós estivermos ainda nessa zona aqui, né, abaixo dessa buy side, abaixo dessa zona, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou ver onde é que foi a abertura de meia-noite, certo? Vou ver onde é que foi o preço de fechamento de hoje, né? Foi aqui, né? Deixa eu até marcar aqui o preço de fechamento já. O preço de fechamento foi aqui, isso. Foi esse preço, tá? Esse foi o Previous Settlement Price de hoje. Então, se porventura o mercado tiver por aqui e esse foi o preço de midnight, o mercado está por aqui, ó, trabalhando aqui, o que é que eu vou antecipar no início das 9 horas e também para as 9h30? Uma manipulação inicial de baixa, vindo preencher o Open Range Gap de baixa, certo? E depois continuando para o resto do dia. Tudo isso abaixo do preço de meia-noite. É simples, pessoal. Só que não é tão simples se vocês não têm esse nível de experiência. Por isso que a experiência ela é primordial. É algo que infelizmente eu não posso passar para vocês. A experiência ela é adquirida de forma individual.
certo? Querendo ou não, todo mundo tem que passar pelo mesmo processo. É inevitável, isso é inevitável, não tem como eu passar para vocês. Mas o grande lado bom é que quando você aceita esse processo de você aprender, né, você se submete, pô, eu vou passar o que tiver de passar, mas eu aceito que isso vai ser um processo. Aí simplesmente acaba se tornando uma questão de tempo. Você não dá um tempo limite para você aprender, você não dá um tempo limite para você ter sucesso nisso. Aí tudo acaba se tornando inevitável. É exatamente o que vocês devem buscar. Certo? Aqui, ó. Vamos revisar o que é que aconteceu aqui às 8 horas. O mesmo princípio, pessoal. Literalmente o mesmo princípio. Onde é que está a abertura de 8 horas? Exatamente aqui. Esse foi o open price das 8. O que é que tem no momento aqui? Vou até pegar a ferramenta de replay aqui para vocês verem. O que é que tem no momento aqui, pessoal? O que é que vocês estão antecipando? Se houve manipulação embaixo de sell side, tá? Já houve a manipulação, então já houve o trabalho feito lá embaixo. Vou até marcar a sell side aqui para vocês verem, todos os intervalos. Tá vendo? Essa foi a sell side, então já houve manipulação aqui. O que é que você está antecipando? De que essa região vai segurar. Ela vai segurar. Por que vai segurar? Porque houve manipulação, já houve trabalho lá embaixo. Tá? Então, se já houve trabalho lá embaixo e tem buy side em cima sendo criada, o que é que você antecipa de que essa vela de 1 hora das 8 ela fará? Ela vai possivelmente manipular embaixo, tá? E depois expandir para cima. Então, obrigatoriamente, essa manipulação vai acontecer abaixo do preço de abertura das 8 horas. Obrigatoriamente. Não tem como o preço manipular acima do preço de abertura. Não tem, pô. Você tem que antecipar ali que o preço vai manipular abaixo do preço de abertura das 8. Das 8. Certo? Então, onde é que ele pode manipular? Ora, você tem essa sell side. E você tem essa sell side. Certo? Você tem também essa sell side. Só que essa sell side aqui é muito probabilística? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque ela já está abaixo do New Day Opening Gap. New Day Opening Gap está aqui. Tá? Esse é o nosso preço de abertura das 18, e fechamento das 4,59. Tá? Então, se você já frameou, você já identificou quais possíveis sell sides, estruturas de sell side estão para serem manipuladas, é só você esperar. O mercado abre às 8 horas, vai lá em cima, tá vendo? Ele não swipa a buy side principal e volta. Ótimo, excelente, excelente. É exatamente o que você quer ver, certo? E aí o que é que acontece? Ele volta lá embaixo, swipa essa sell side aqui, tá vendo? E volta fazendo o Market Structure Shift, o Change in State of Delivery. Olha o Change in State of Delivery aqui, tá vendo? Quando esse candle ele sobe, quebrando a abertura desse candle, você tem a mudança no estado de entrega do preço. É exatamente o que você quer ver. Então, tudo aqui dentro já é uma possível oportunidade de você entrar comprado, pegando um possível scalp comprador a favor da buy side, antecipando a expansão da vela de 8 horas para cima. Certo? Então você já observou a manipulação inicial. O que é que acontece? O preço visita o Fair Value Gap, tá vendo? Criado. Esse foi um Fair Value Gap criado. Tudo isso dentro do Order Block. Esse é o Order Block, tá? Acumula dentro e expande.
É difícil pensar dessa forma, é difícil enxergar isso, pessoal. Me passem o feedback. É difícil isso. Ficou claro? Essa é literalmente uma das formas mais fáceis de você operar, velho. Na minha visão, um dos modelos mais claros de operar é o modelo de Power of Three. Esse é o famoso Power of Three. Poder de 3. O que significa isso? 1. Abertura. 2. Manipulação. E 3. Expansão. Esse é o poder de 3. Abertura. Manipulação. E expansão. Véi, vocês literalmente não precisam de mais nada, véi. Mais nada pra serem lucrativos no mercado. Só isso daí vocês já tem possibilidade de serem lucrativos no longo prazo. E digo mais, se vocês só quiserem operar a vela de 8 horas de todos os dias, só 1 hora por dia, tá? 1 hora por dia. Vocês pegarem a vela de 8 horas da noite, vocês têm um modelo para a vida inteira. Vocês podem fazer todo o dinheiro do mundo dentro do mercado só com isso, operando esse horário específico. E eu vou fazer isso, velho. Eu vou fazer isso. Eu já faço, tá? Já faço na frente de vocês. Vocês já viram, quem tá aqui há bastante tempo já viu fazer várias vezes. Só que, como eu tô operando com a minha mesa pela manhã, depois que eu fizer alguns saques com essa mesa, que eu já tô antecipando isso, eu vou comprar uma nova mesa para operar à noite só isso daqui. Tá? Mas eu opero, só que eu opero atualmente à noite pela Paper, pela conta demo. O que não importa. O que importa é que a leitura está sendo feita corretamente. Tá? Eu já operei várias vezes na Paper Trading com vocês e não importa, velho. O que importa é a leitura. Tá? O que importa é a leitura. Porque se a leitura está sendo feita corretamente, os resultados vêm de forma por consequência. Tá? Então o mercado expande lá, captura, pá, e aí depois ele faz o que tem que ser feito, né? Que agora a gente está vendo o price action atual. Ficou claro, pessoal? A gente não conseguiu ver isso aqui ao vivo porque eu estava explicando, mas provavelmente a gente teria antecipado isso daqui ao vivo com uma certa facilidade. Tinha um fair value aqui, tava tudo certinho pra gente antecipar isso aqui. Beleza? Então é isso. Creio que para a aula de hoje, para a explicação de hoje, já foi produtivo. Já consegui matar um dos quesitos que vocês estavam perguntando bastante, que era sobre o preço de abertura e sobre também a questão, né, dos candles diários, a expansão, a abertura, manipulação e expansão. Power of Three também já foi matado aqui, certo? Pretendo continuar fazendo essas aulas durante a semana, vou estar gravando todas elas. Ainda não sei exatamente onde eu vou upar, mas provavelmente eu vou upar essa no meu YouTube. Quero postar essa aula lá. E aí quem quiser, é só ver no meu YouTube. Eu vou mandar aqui também, enfim, não importa. O que importa é que tá gravado. Com alguma dúvida aqui, pessoal? Ou a gente pode encerrar por aqui a gravação, tudo mais? Perfeito.
Então é isso. Essa foi a aula de hoje e a gente encerra por aqui. Um abraço.